Olá, alunos! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa quinta videoaula. Gostaria de esclarecer que nós encerramos o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Foi encerrado na nossa última aula. Tá? Os exercícios que faltavam, os exercícios restantes, foram os que eu indiquei que deveriam ser feitos. Então, aquela apostila nós finalizamos, tá? Nosso contato vai continuar sendo por videoaulas, ainda por algum tempo, que não sabemos ainda por quanto tempo. Vocês ainda não receberam a apostila do segundo bimestre, tá? Então, eu vou começar a trabalhar com o conteúdo da apostila do segundo bimestre e vou enviar os exercícios. Quando vocês receberem a apostila de vocês, a escola deve entrar em contato para assim chegar para vocês irem retirar. Aí vocês vão começar a realizar o exercício da apostila do segundo bimestre já, tá? É muito importante que vocês registrem no caderno, na apostila do primeiro bimestre, tudo que a gente está fazendo, todos os exercícios que estão sendo enviados, para que vocês tenham uma prova de que estão realizando, para que eu possa depois registrar isso como nota, tá? Como é que vai ser, como é que vocês vão ter nota todo esse tempo que a gente está tendo videoaulas? Através dos exercícios realizados, através dos exercícios que a gente está enviando para vocês, tá? Isso tudo vai valer como nota quando a gente retornar para a nossa rotina normal de estudos. Então, é muito importante que vocês estejam organizados, anotando todos os exercícios no caderno, na apostila, numerem, coloquem as datas, a qual videoaula se referiu. Porque quando a gente retornar, eu vou precisar olhar o caderno de todo mundo, a apostila de todo mundo, para poder registrar que vocês realizaram e aí computar a nota de vocês, tá? Então, hoje, nós damos início ao nosso segundo bimestre com relação ao conteúdo, tá? Não se preocupem, é com relação à matéria aí, só pra gente se organizar e saber onde nós estamos. E aí, logo mais, a escola deve entrar em contato para vocês retirarem a apostila. Não se preocupem, porque eu vou enviar o exercício através de documento do Word. Vocês vão clicar ali no link do vídeo e vai ter um exercício complementar que não é na apostila, tá? Para vocês realizarem. E aí, quando receberem a apostila, vocês vão realizando, eu vou passando o exercício da própria apostila, tá bom? Então, vamos lá. Segundo bimestre, então, podem anotar isso aí no caderno, registrem que esse conteúdo já é referente ao nosso segundo bimestre. Então, a gente vai começar, lembrem-se que a gente sempre começa na apostila, a apostila sempre começa com um gênero textual, um tipo de texto, né? Então, todo início de apostila, embora eu seja professora de gramática, todo início de apostila, a gente começa com um texto, a gente lê, conversa sobre aquele gênero, interpreta, e depois vai para os conteúdos gramaticais, tá? Então, aqui é a mesma coisa, a apostila de vocês vai trazer um gênero textual que é o relato pessoal. E aí vai ter um texto, interpretações sobre aquele texto e depois a gente vai para os conteúdos gramaticais, tá? Então, o que é um relato pessoal? O que é relatar algo, tá? Relatar nada mais é do que contar algo a alguém. Então, a gente ainda está falando aí sobre os textos narrativos, tá? Então, é uma narrativa em que você conta algo para alguém. Vamos lá para os slides que eu coloquei bastante coisa. Então, aí, relato pessoal, que é o gênero textual que começa essa apostila. Relato pessoal. Então, o que é o relato pessoal? Relatar algo nada mais é do que contar algo a alguém. Então, vamos pensar. Toda vez que a gente vai contar algo, existe a pessoa que está contando, que é o emissor, né? E para quem ela está contando isso, que é o receptor dessa conversa, né? Então, numa conversa, em um diálogo, lembra que existe quem fala, com quem eu falo e do que eu falo? Então, o emissor e o receptor, tá? Então, relatar é contar algo a alguém, tá? É um gênero textual. Então, vocês não podem esquecer o que são gêneros textuais. São textos, tá? Estruturas de texto, estruturas diferentes de texto. Então, a gente tem a notícia, que tem uma estrutura específica. A gente tem o conto, que tem a sua estrutura específica. Nós temos as receitas, né? Os textos instrucionais, que também tem uma estrutura específica. A propaganda, né? Que tem uma estrutura específica. Tem a linguagem verbal e a não verbal, né, que são imagens e o texto escrito. Então, gênero textual
são estruturas diferentes de texto, tá? Tipos de textos diferentes. Então, o relato pessoal tem a sua estrutura específica também. Então, é contar algo para alguém, isso que é relatar algo. Então, se eu pedir para você fazer um relato, você vai pensar em uma história e você vai me contar essa história. Isso que é relatar algo, que é um gênero textual. Tem uma estrutura específica, que é isso que a gente vai ver nessa aula. Qual que é a estrutura específica de um relato pessoal? O que tem que ter em um texto para que ele seja um relato pessoal? Nesse texto, nessa história que você vai contar para alguém, vão aparecer todos os elementos da narrativa, tá? Então, você vai contar, olha só, relato pessoal. Então, você vai relatar alguma coisa sobre você, um acontecimento marcante. Tudo aquilo que é pessoal é seu, né? De uso pessoal. Então, é algo sobre você. Então, você vai contar algo pessoal, uma história sobre você, uma história marcante sobre a sua vida, tá? Seja ela qual for, uma festa de aniversário, o primeiro dia de aula, a festa de aniversário de um amigo, enfim, né? O nascimento de um irmão, por exemplo, tá? Então, relatar algo é contar algo a alguém, e você vai contar algum acontecimento marcante que te veio à cabeça, que é o que vocês mais gostam de fazer. Todos os dias, quando vocês chegam à escola, vocês têm várias histórias para contar para os colegas, né? De um jogo que você venceu, de alguma história, de algo que aconteceu, algum acontecimento familiar na noite anterior, na semana anterior, quando vocês voltam de férias. Vocês têm várias histórias sobre as férias, de tudo que aconteceu, as viagens que fizeram, tá? Então, o relato pessoal é contar algo a alguém, alguma história sua, alguma história pessoal que aconteceu com você, alguma história marcante, tá? É um gênero textual que tem suas características específicas. E quais são essas características específicas desse relato pessoal? Tem os elementos da narrativa, vai ter os personagens. Quem vão ser os personagens no relato? Os envolvidos nessa história que você está contando, né? Então, se foi uma viagem que você fez com seus pais, quem foram os envolvidos? Você, o personagem principal, seu pai, a sua mãe, o seu irmão, de repente foi um primo junto com vocês, tá? Então, os personagens vão ser os que foram com você. O enredo vai ser por que isso foi tão legal, o que você está querendo contar, né? Qual foi ali o fato que tornou esse acontecimento tão marcante que fez você querer contar isso para alguém, tá? Então, esse é o enredo. De repente vocês se perderam nessa viagem, né? Então, o enredo aí é porque vocês se perderam, então a história vai girar em torno disso, né? O espaço onde aconteceu, o tempo, que é quando foi, e o narrador, que é você, que vai ser sempre em primeira pessoa, tá? O relato pessoal é uma história que você conta, uma história marcante de vida, da sua vida, e vai ser sempre em primeira pessoa. Se é você que está contando algo sobre você, vai ser sempre em primeira pessoa, tá? Experiências vividas no passado. Então, de repente, algo aconteceu de manhã, antes de você vir para a escola, sei lá, o seu cachorro fugiu, a hora que você estava saindo para vir para a escola, teve que desligar o carro e procurar o cachorro no bairro. Então, aconteceu algumas horas atrás, né? Há dias, meses ou até mesmo há anos, né? Quando seu irmãozinho nasceu, seu irmão hoje tem, sei lá, 6 anos, né? Então, são experiências vividas no passado, não importa se foi algumas horas, também já é passado, alguns dias, alguns meses ou alguns anos, tá? Então, são características do relato. Olhem só as características, é um gênero textual, né? Possui características específicas, possui todos os elementos da narrativa, personagens, que são os envolvidos, enredo, espaço, tempo e narrador. Algo que aconteceu no passado, não importa se algumas horas passadas, alguns dias, meses ou anos, os verbos vão estar todos em primeira pessoa, já que você vai estar contando uma história que você vivenciou, né? A viagem que você fez, o seu cachorro fugiu, você quer contar como é que aconteceu isso, então você é o personagem principal ali da história que você que está contando, tá? Então, no caso, o narrador, que é a primeira pessoa, se torna também o protagonista da história, tá? Então, são as características desse relato. Vai ser sempre em primeira pessoa. Se fosse em terceira pessoa, não seria mais relato, porque você não estaria contando uma história sobre você. E sim, estaria contando uma história sobre uma outra pessoa. Recursos narrativos e descritivos. O que é narrar? Narrar é contar algo, né? Nas minhas férias de julho, eu e minha família fomos viajar para Florianópolis. Está contando alguma coisa. Trechos descritivos, né, recursos descritivos ou trechos descritivos, é quando você vai descrever, de repente, o lugar que vocês ficaram hospedados, né, como você estava vestido, quais as impressões que você teve do aeroporto, do avião. Então, você vai descrever
esses espaços. No relato pessoal, aparecem muitos trechos descritivos. É muito importante você descrever os espaços, como você estava se sentindo. Você estava apreensivo, feliz. Então, você pode descrever tanto os espaços, como também a sua situação emocional. Você estava feliz, você estava triste, como é que as pessoas estavam, tá? Então, vai ter muitos trechos narrativos contando sobre a história, mas também muitos trechos descritivos, descrevendo os lugares e as pessoas. Há um tema, né? Então, no relato, quando a gente faz um relato, você vai se ater àquele acontecimento. Você não pode ficar divagando muito, tá? Então, se é sobre a festa de aniversário, você vai falar só sobre a festa de aniversário, tá? Não vai envolver outros acontecimentos, tá? Tem que ficar focado em um único episódio, senão fica confuso para quem vai ler esse relato, tá? Então, isso é muito importante. Focar no acontecimento que você vai contar, relatar, e não fugir ali desse assunto, para não ficar confuso. Ordem cronológica. Então, mais uma vez, para que fique bom para o entendimento do leitor, para aquele que vai ler o meu relato sobre a minha história, é importante que você tenha uma ordem cronológica dos acontecimentos, tá? Então, ali, quando, sei lá, de repente, sobre a fuga do seu cachorro. Então, vocês se arrumaram de manhã, tomaram café, foram pro carro. Então, você vai indo passo a passo de como os acontecimentos foram se dando, né, no decorrer ali da história. Você não pode começar do final, depois ir pro começo, depois falar que você ficou muito bravo. Mas você não pode, você tem que fazer uma ordem cronológica. Do jeitinho que a história aconteceu, você vai escrever essa história, tá? Então, lá no início, meio e depois fim, tá? É possível escrever um texto de uma maneira diferente? É possível escrever do final para o começo? É possível. No relato, isso não é ideal, tá? Isso não é recomendado. Tem que fazer uma ordem cronológica dos acontecimentos. Então, você reconstitui na sua cabeça a história, como é que tudo começou. E aí, você vai contando do jeitinho que aconteceu, tá? Isso vai ficar muito bom para o leitor, para o entendimento do leitor. O desfecho vai ter algumas reflexões, tá? Se é uma história pessoal, algo que aconteceu com você, e foi algo marcante, né, que fez você querer contar, querer escrever esse texto, o final, a finalização desse texto vai ter algum tipo de reflexão, né? De repente, isso foi um momento foi muito engraçado, ficou muito marcado na sua memória, foi um momento de muita emoção. Então, vai ter uma reflexão, seja ela mais emotiva, seja ela mais engraçada, mas vai fazer, esse desfecho, ele possui reflexões acerca desse acontecimento. E aí, continuando, esse relato, né, que nada mais é do que narrar, do que contar sobre um acontecimento marcante, ele pode ser oral ou escrito, né? É óbvio, né? Então, vocês diariamente contam sobre experiências que vocês vivenciaram na noite anterior, no dia anterior, para um amigo, para a mãe, para o pai, que viveram na escola. E ele pode ser oral ou pode ser escrito. Então, você tanto conta esse acontecimento que marcou, como também pode escrever sobre esse acontecimento. Quais são as diferenças entre um e entre outro? No texto oral, né, dependendo da pessoa com quem você está falando, você tem a liberdade de usar uma linguagem mais informal, né? Então, quando você fala com o seu amigo da sala, por exemplo, da classe, você fala com um nível de informalidade maior. Usa algumas gírias, né? E aí, você tem a liberdade de usar essa linguagem mais informal, tá? Dependendo da pessoa com quem você fala. Vamos lembrar que para eu usar uma linguagem mais informal, que vai determinar se eu posso ou não, é o meu interlocutor, depende da minha situação de comunicação. Se você vai contar uma história para o diretor do colégio, por exemplo, é necessário que você use uma linguagem mais formal, para a professora também. É necessário usar uma linguagem mais formal, tá? Então aí, no texto oral, você tem a liberdade, você até pode usar uma linguagem mais informal, dependendo da pessoa com quem você fala. Se você escrever esse relato, daí é diferente. Você precisa fazer um texto formal, seguindo todas as regras, todos os padrões da língua portuguesa, tá? Concordância verbal e nominal, pontuação, ortografia, tá? Então aí é necessário que você siga todos os padrões da língua portuguesa, tá?